E começando a revisão dos episódios 2 e 3 de Boruto. Eu decidi fazer uma revisão juntando os dois episódios, pois foram episódios de introdução aos novos personagens. E além disso eu ando sem tempo para me dedicar ao canal. A revisão vai ficar bem grande, infelizmente, então se preparem. Pois bem, começando o episódio 2, tivemos uma rápida explicação do Shino sobre como a academia funciona nos dias atuais. Basicamente, devido à estabilidade e mudanças no mundo, hoje a academia é quase como uma escola comum, onde o ninjutsu é uma parte do currículo e não o foco principal. Talvez por isso que as crianças entrem um pouco mais tarde na academia e se formem mais cedo, pois a parte do treinamento ninja é menos puxada. Se bem que no mangá não existe esse detalhe, eles estão na academia desde cedo, como vemos no capítulo 700, e também durante alguns flashbacks da Sarada no Gaiden. Mas eu gostei dessa adaptação que o anime fez e também não vi problemas, eles até deram uma justificativa meio nas entrelinhas, mas que funciona. Bom, em seguida vemos o Boruto chegando na academia e se achando o máximo, porém na sala de aula vemos que as crianças começam a falar mal dele, cochichando e tal. Até que o Inojin sai metendo o papo reto e diz que o Boruto estava se aproveitando da fama do Hokage, com aquele jeitão sarcástico do Sai. Principalmente porque o Boruto não recebeu uma punição grave depois de ter feito uma cagada tão grande. Qualquer um teria sido preso depois de jogar um vagão no Monumento dos Kages, o símbolo da vila. Uma das coisas que eu achei mais foda no Inojin é que ele reúne a arrogância da Ino e a falta de discernimento do Sai. Ele é alguém que diz o que pensa e com intenção de ofender, com intenção de pegar na ferida do cara. Só fico imaginando como é que deve ser o encontro entre ele e o Tentou no mangá, né? Que provavelmente logo vai acontecer. Aqui também vemos um pouco da personalidade dessa nova personagem, a Sumire, a representante de classe, que basicamente é a Hinata dessa geração. Todo anime e mangá tem que ter uma personagem que segue o arquétipo da Yamato Nadeshiko, né? Aquela personagem fofinha, gentil, doce, recatada, de fala mansa, meio tímida, etc. A representante máxima da menina ou mulher ideal para os japoneses. O que também é uma característica bem comum das representantes de classe nos animes e mangás com tema colegial, que é o caso desse primeiro arco. Enfim, a história vai seguindo e após uma sessão de treinamento, o Boruto descobre que existe um aluno mais habilidoso do que ele, chamado Iwabe. Só lembrando que o Boruto é um prodígio, o gênio de sua geração. E chegando na sala de aula, eles acabam se deparando com o Iwabe, um aluno repetente, mais velho e experiente, que não gosta do Boruto, por achar que ele está se aproveitando da fama do pai. E além disso, ele acredita que a força é tudo para um ninja, e não vê sentido em estudar da mesma forma que os outros. E em meio ao seu discurso inflamado, o Denki argumenta que o Hokage cumpriu seu objetivo de usar o ninjutsu de forma pacífica, mas foi humilhado pelo Iwabe. Inclusive teve um pequeno erro de tradução na versão da Crunchyroll aqui nessa parte. Quando o Iwabe diz que há 10 anos atrás estávamos em guerra, na verdade ele diz um pouco antes de 10 anos atrás estávamos em guerra, usando a expressão shotomai, um pouco antes. Adaptando melhor para o português ficaria algo como há apenas um pouco mais de 10 anos atrás, ou algo mais ou menos assim. Pois se passaram 15 anos entre os 699 e os 700, para quem não sabe. E por falar no Denki, eu acho que o pessoal está precisando maneirar um pouco mais nessas teorias sobre ele ser o Kawaki, sobre o Iwabe ser o Kawaki, pois ainda está muito cedo para tirar qualquer conclusão. A possibilidade existe, claro, mas não sabemos se estes personagens são criados apenas para o anime ou ainda aparecerão no mangá com alguma importância na história. Além disso, Kawaki é completamente diferente deles. Ainda dá para imaginar o Denki se tornando um punk rebelde, fazendo moicano, pintando o cabelo, colocando lentes de contato cinzas para substituir seus óculos. Mas o Iwabe, não forcem a barra, pô. Já basta vermos essas teorias malucas sobre o Kawaki ser um Boruto de outro universo, né, de um universo paralelo, ou o Kawaki ser
ser uma experiência do Orochimaru com o DNA do Sasuke e do Naruto. Pelo amor de Deus, né, galera? Menos, muito menos. Se o Denki aparecer no mangá e o Kawaki não aparecer até o segundo arco, aí podemos teorizar alguma coisa. Mas eu tenho que admitir que o Denki combina muito com o conceito inicial que eu tenho do Kawaki. Ele começa como um fracassado, fraco, vindo de uma família com problemas, como vimos o pai do Denki é um cara bem rígido. E o Denki vê o Boruto como um objetivo, como alguém que ele admira. A reação que ele teve quando o Iwabe fala mal do Boruto já diz tudo. Mas eu não acho que eles vão repetir uma dinâmica parecida com a que vimos em Naruto e Sasuke. Provavelmente o Kawaki é um personagem completamente novo, que já começa como um vilão, e a relação entre ele e o Boruto seria de inimigos que se respeitam. Existiria uma certa honra entre eles, um certo entendimento mútuo entre eles, apesar de eles estarem em lados diferentes. Para mim seria bem melhor do que simplesmente repetir a mesma dinâmica que já vimos com Naruto e Sasuke. Se bem que mesmo que eles repitam, não seria exatamente igual, né? Estamos falando de histórias diferentes, personagens diferentes e desenvolvimentos diferentes. Enfim, depois da confusão, Iwabe e Boruto vão lutar na arena de treinamento. E aqui tivemos uma boa luta mostrando que a experiência do Iwabe faz frente à genialidade do Boruto. Alguns movimentos que o Boruto usou são bem parecidos com os que o Sasuke usa contra o Kakashi. E sinceramente essa foi uma ideia genial. É justamente isso que atrai o leitor, cara. Esse tipo de referência pega o leitor na nostalgia, até deixa essa luta melhor do que se ela tivesse sido uma luta com movimentos inéditos. Bom, de qualquer forma, o Boruto consegue superar a dificuldade com um ótimo uso de Kagebunshins. E aqui também tivemos algumas informações bem interessantes sobre o Iwabe. Como por exemplo, ele é um gênio quando se trata de ninjutsu, mas uma negação em qualquer aula que não envolva isso. E por isso que ele estava sempre sendo reprovado e culpava o sistema atual da academia por causa disso. Mas como vimos, o Boruto deu uma verdadeira lição de moral nele. Na verdade, o problema era dele. Ele não estudava, matava a aula e ainda queria descontar sua frustração nos outros. E com isso, o Iwabe começa a se exaltar, querendo lutar a sério usando o Doton, e vemos que ele não é nada mais do que apenas um garoto inspirado pelo Naruto, com um sonho de se tornar alguém como ele, de lutar como ele, e não queria que tudo acabasse ali, mas é impedido pelo Inojin e admite sua derrota. Bom, infelizmente, essa foi uma luta de genins com técnicas básicas. Não que isso seja ruim, já faz um certo tempo que não vemos uma luta num nível normal, entre aspas. Além de que também vimos um ótimo uso estratégico dessas habilidades básicas. Só que não dá para ter uma boa noção das habilidades desse novo personagem. A não ser que ele é um usuário de Doton e parece ser aquele personagem mais brutamontes, focado na força. Vemos que ele é capaz até de fazer algumas coisas bem avançadas, como se fixar nas paredes sem nenhum problema, algo que a antiga geração só foi aprender quando já eram genins bem formados. Eu achei bem interessante essa mecânica do bastão dele, que na verdade é o cabo de uma marreta de pedra que ele fazia com Doton, um modo bem criativo de se usar o Doton, diga-se de passagem. Lembrando que genins usando naturezas elementais é uma demonstração de habilidade. Esse moleque não usou nem metade do que ele realmente é capaz aqui. E ele só parou no final por causa do Inojin e também porque não queria quebrar as regras que ele mesmo tinha imposto. E eu vou ser sincero com vocês, para um começo essa luta foi muito boa, por mais que não tenha sido uma luta séria e tenha servido mais para apresentar o novo personagem. Talvez o único ponto negativo dessa luta foi a falta de fluidez na animação. Uma animação melhor teria deixado a luta bem mais emocionante, se bem que o episódio inteiro estava com uma animação inferior se compararmos ao episódio 1, além dos traços bem tortos em alguns momentos, mas mesmo assim ainda está no nível do aceitável. Pois bem, por fim, o Boruto prova a todos que ele não está se aproveitando da fama de seu pai, recebe o reconhecimento do Inojin, as crianças passam a tratá-lo mais amigavelmente e até mesmo o Iwabe parece respeitá-lo. E assim terminamos o episódio. Agora vamos ao episódio 3, que começa com uma cena bem enigmática. Vemos a silhueta de um animal que mais parece um leão,
mas com uma cauda bem estranha. Talvez seja só uma impressão minha, mas a cauda dele parece muito com uma serpente. E se esse for o caso, com quase toda certeza isso aí é um Nue, uma criatura mitológica japonesa com cabeça de macaco, corpo de tanuki, patas de tigre e uma serpente no lugar da cauda, que é dito como um portador de maus presságios. Provavelmente essa entidade é o que está por trás da misteriosa serpente de chakra. Agora, que bicho é esse? É o Kushi-Uzi de alguém? É uma experiência do Orochimaru que fugiu? Algum ser sobrenatural que está tentando se libertar de um selamento? Lembrando que não é a primeira vez que vemos seres mitológicos sendo invocados. O Danzo, por exemplo, invocou um Baku, um devorador de sonhos e pesadelos. Pois bem, inicialmente vemos os alunos praticando o arremesso de shurikens. Vemos que o Shikadai e o Inojin são bem mais habilidosos que o restante. Eles até afirmam que são forçados a fazer isso em casa, confirmando o que eu falei no vídeo anterior sobre as crianças, ou pelo menos algumas delas, já estarem sendo instruídas por seus pais antes mesmo de ingressarem na academia. No meio disso, vemos o Metal Lee, que também se mostra muito habilidoso, mas tem um sério problema: ele fica nervoso e apreensivo com facilidade, e quando isso acontece, ele não consegue fazer nada direito. Até que o Boruto chega lá, tentando se mostrar com uma Fuma Shuriken, joga na direção do Metal Lee e ele pensa em parar a Shuriken com um Konoha Senpu, mas na hora H ele acaba fazendo cagada mais uma vez e é arremessado junto com a Shuriken. Aqui já podemos ver que, apesar do Metal Lee ser um personagem focado no alívio cômico, assim como os próprios Lee e Guy, ele tem uma personalidade única. Em momento algum ele lembra o Guy ou o Lee. Eu diria até que ele é até mesmo o oposto deles. Ele é muito mais contido, inseguro e normal do que os seus antecessores super corajosos, cheios de segurança sobre suas habilidades, espalhafatosos e exagerados. Até porque a Chocho é quem vai seguir mais para esse lado do espalhafatoso. Talvez o Metal Lee seja um dos personagens que mais se distancia de seus pais em questão de personalidade. Bom, enfim, basicamente a punição deles é ajudar nos reparos do Monumento dos Kages. Bom, quais as chances disso darem merda? Aposto que muitos de vocês estão se perguntando: porra, como assim um bando de crianças fazendo um trabalho desses? Mas esse é um trabalho bem a la Genin. Tanto que o cara diz que isso seria como parte do treinamento deles. Não é tão absurdo como algumas pessoas estão dizendo por aí. Genins são treinados em trabalhos manuais. Eles são os pedreiros, os lixeiros, os caras que fazem um trabalho menor na vila. E não é como se eles fossem escultores. O próprio Monte Rushmore foi esculpido por trabalhadores comuns, seguindo ordens de um escultor. Um ponto interessante que vemos aqui é justamente sobre a Sumire, que apesar de seguir o mesmo arquétipo da Hinata, não é uma Hinata 2.0 como algumas pessoas estão dizendo por aí. Ela aparenta ser bem mais comunicativa que a Hinata, não tem uma quedinha pelo Boruto, e como representante de classe a função dela é disciplinar seus colegas e garantir que eles façam o que foi mandado. A Hinata do Classic nunca conseguiria ser assim. A Sumire não tem problemas com timidez e autoestima, como a Hinata tinha. Enfim, realmente acabou dando em merda e o Metal Lee acabou estragando tudo graças ao seu nervosismo, piorando ainda mais o estrago no monumento. Depois disso, o Shikadai dá uma dura no Metal Lee, jogando na cara dele como seu nervosismo pode ser um problema. Mesmo que ele treine e se esforce, tudo será em vão se ele não conseguir superar esse problema. E assim o Metal Lee vai embora meio abalado. Shikadai não está errado, talvez o problema é que ele foi muito direto e jogou tudo que ele pensa na cara do Metal Lee, ao estilo Inojin. Inclusive, ele até julga a atitude do Shikadai, como se ele pudesse, né? Chegando em casa, o Shikadai leva uma bronca da Temari e aprende com o Shikamaru a importância de levar broncas às vezes, se tornando alguém que sabe o que é remorso e sabe se desculpar. No dia seguinte, o Shikadai encontra o Metal Lee e tenta se desculpar, mas aparentemente o Metal Lee está dominado por aquele mesmo chakra estranho, e imediatamente o Byakugan do Boruto reage a esse chakra. Mais uma vez, ele não tem noção do que está acontecendo. Tem até um momento que ele pergunta ao Inojin e ao Shikadai se estão vendo o mesmo que ele. Provavelmente foi aí que caiu a ficha do Boruto. Ele percebeu que aquilo não era normal, que tinha algo de errado com seu olho. Eu até me pergunto se será uma coincidência a coisa que está fazendo isso está pegando pessoas aleatoriamente,
Ou é algo consciente, a pessoa ou coisa que está por trás disso está meio que de alguma forma testando o Boruto. Por que ele está indo atrás de crianças relacionadas ao Boruto? Outra coisa que podemos perceber é que tem um certo padrão aqui. Esse chakra controla pessoas com baixa autoestima, emocionalmente fracas. E enquanto estão sendo controladas, elas meio que conseguem superar suas dificuldades, mesmo que de forma negativa. O Denki conseguiu confrontar os delinquentes e o Metal Lee está conseguindo usar todo o seu potencial sem o nervosismo atrapalhando. Porém, eles acabam se tornando psicopatas no processo, né? E se eu estiver certo, existe a possibilidade desse chakra até mesmo acabar pegando a Sarada, porque ela também é cheia de problemas e incertezas. Será bem interessante termos uma luta entre ela e o Boruto no começo, pois sabemos que em uma luta comum da academia eles não vão com tudo. O que me deixa na dúvida é aquela marca que vemos sendo completada no episódio 1. Se cada triângulo for uma pessoa controlada, então isso não está diretamente relacionado ao Boruto e os amigos dele foram controlados por coincidência. Talvez o Byakugan do Boruto simplesmente reaja à presença de chakras malignos e essa entidade esteja selada tentando se libertar aos poucos, né, usando o chakra dessas pessoas, ou talvez seja um Kushiuzi do Momoshiki tentando abrir uma passagem para a vinda dele. Eu quero acreditar que ele tem alguma relação com eventos que veremos no futuro. Ou ele é Kushiuzi do Momoshiki, ou do cara que controlou o Katasuki, ou algo do tipo. Mas ele também pode ser simplesmente um bicho qualquer aleatório, fazendo isso por um motivo que ainda não entendemos. Realmente eu não sei dizer, é tudo muito inédito, não existe referências dentro de Naruto para que a gente possa fazer alguma teoria segura sobre isso. O negócio é esperar. Bom, enfim, Boruto, Shikadai e Nojin acabam enfrentando o Metal Lee. Basicamente, eles enganam o Metal Lee com uma combinação entre Boruto usando o Henge com a aparência do Shikadai e o Inojin usando o Shoujo Giga de cobras que simulam sombras, além de pássaros como distração. Foi um excelente teamwork, cara. Imaginem eles numa luta de verdade, numa luta séria, sem falar das possíveis combinações que eles ainda podem ter, pois segundo o database do volume 2 do mangá de Boruto, o Shikadai já sabe usar Futon, claro que não neste momento da história, isso é mais pra frente. E assim o Metal Lee acaba sendo capturado pelo Shikadai verdadeiro, porém ele não desiste e fica bravo por ter sido enganado. E aqui vemos ele fazendo algo que lembra muito a abertura do terceiro portão, mas ainda não sei dizer se ele é realmente capaz de fazer isso ou foi por conta do boost dado por esse chakra misterioso. Bom, mas antes que a coisa piore, o Metal Lee acaba tropeçando, batendo a cabeça e acordando do transe. E chegando ao final do episódio, o Boruto volta para casa e começa a perguntar a Hinata sobre o Byakugan. Vemos que ele começa a ter uma certa noção de que tem algo diferente em seus olhos, e que provavelmente aquilo era o Byakugan. Mas antes de se aprofundar mais nos detalhes sobre o que estava acontecendo, o Naruto chega em casa e meio que corta o assunto. Eu tenho uma leve impressão de que talvez esse Byakugan do Boruto não ative a hora que ele quiser, apenas na presença de chakras malignos, e essa é uma ótima forma de limitar os poderes do personagem no início. Até o próprio Naruto tinha limites com o uso do chakra da Kyuubi quando ele começou a aprender. Provavelmente com o Boruto vai acontecer algo bem similar, ele só vai ativar esse Byakugan em momentos específicos, na presença de chakras especiais, malignos, etc. Enfim, vemos mais algumas cenas engraçadas com o Metal Lee no final e assim o episódio termina. Agora, terminando o vídeo, eu serei breve, pois o vídeo já está bem grande, né? Já tem quase 20 minutos. Eu só quero dizer que não sejam saudosistas. Antes de julgar Boruto, experimentem dar uma relida ou uma reassistida no próprio Naruto, em que os primeiros episódios se resumiam em introdução de personagem e comédia. São episódios que guardamos em nossos corações? Eram episódios engraçados? Eram, mas eram episódios monótonos. Em Boruto começamos com um grande mistério, algo que está instigando a curiosidade de todos. Por mais nostálgico que o começo de Naruto tenha sido, ele não teve esse efeito. Ele só foi divertido por ser divertido.
e nada mais. Não tivemos um conteúdo interessante até o arco do País das Ondas, a verdade é essa. Bom, então é isso, meus amigos, eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.